Agradeço imenso este convite para estar aqui e fazer parte disto, porque acho mesmo que isto que está aqui a acontecer em Óbidos é incrível. E já que estás a falar de encontros, vou contar a história como eu e o Paulo Galindro nos encontramos e nos conhecemos e que tem a ver com isto. Aqui há uns anos eu tinha lançado o meu terceiro livro para crianças, Um Homem Verde num Buraco Muito Fundo. E a Mafalda ligou-me para eu vir apresentar o livro à livraria dela, a Histórias com Bicho. E eu não conhecia a Mafalda nessa altura e ela ligou-me e convidou para eu vir cá. E eu pensei que ia ser uma apresentação como outra qualquer, como muitas vezes convidam de livrarias e bibliotecas, em que eu me sentava e estavam lá 6 pessoas e no fim eu dava 2 autógrafos e pronto. E eu cheguei lá e basicamente aquilo era uma festa, não era uma apresentação de livros, era uma festa. Havia para aí 100 pessoas. Eu ia apresentar aquele livro, mas ao mesmo tempo havia uma exposição de trabalhos de ilustração a ser inaugurada, que eram trabalhos do Paulo Galindro, que havia mesmo muita gente, muita coisa a acontecer. E na verdade a apresentação que eu fiz até se calhar foi o menos disso tudo, porque eu falei durante 10 minutos e depois o mais importante foi de facto estar a falar com as pessoas todas que ali estavam, conhecer pessoas que eu não conhecia ligadas aos livros ou apenas pessoas que gostam de livros. E no meio disso tudo eu conheci o Paulo Galindro, de quem eu conhecia o livro O Coquedo, não sei se conhecem, mas é um livro que vive sobretudo da ilustração, e eu gostava imenso do livro e estavam lá inclusive as ilustrações desse livro. E eu nessa altura falei com o Paulo e até nem falámos muito, mas conversámos um bocadinho e no fim, quando eu me fui embora, eu só disse ao Paulo: olha, eu vou escrever um livro para tu ilustrares, portanto um dia eu vou telefonar a falar sobre isso. E a verdade é que 1 ano e meio depois eu escrevi no e-mail a dizer: olha, já escrevi aquela história. Nunca mais falámos durante esse ano e meio, mas eu escrevi-lhe a contar que tinha escrito uma história a pensar no traço dele, não é? No género de ilustrações que eu conhecia dele, e que queria que ele ilustrasse o meu livro seguinte. E esse livro seguinte era O Tubarão na Banheira. E pronto, e depois trabalhámos os dois nesse livro e foi das melhores parcerias que eu já fiz em livros infantis. É um dos meus livros com mais sucesso, que vende mais, que depois recebeu um prémio, a ilustração recebeu uma menção honrosa. Em relação à questão dos encontros, tenho uma visão um bocado mística destas coisas, destas teias invisíveis que nos unem nas nossas vidas e que nós não as vemos e que de vez em quando temos uns vislumbres. Eu acredito que todos nós estamos interligados e que, de uma forma ou de outra, acabamos sempre por nos encontrarmos e pessoas que partilham da mesma lenda comum acabam por se encontrar de uma forma ou de outra. E no meu caso, o encontro, antes de falar do David, começou com a Mafalda. Eu tenho 42 anos, comecei a querer ser ilustrador com 6 anos de idade. O meu pai trabalhava em artes gráficas e foi um sonho que eu semeei dentro de mim, mas que nunca na minha vida eu sabia que adorava. Queria ser ilustrador, queria ser arquiteto e queria ser astronauta. São as duas primeiras coisas. Astronauta, estou sempre com a cabeça na lua e cada vez mais, com a idade não perdoa. Tinha essa semente, eu queria desenhar livros para crianças. E um dia, as tais teias invisíveis que nos unem a todos acabaram por me ir empurrando para culminar num encontro com uma Mafalda, que eu não conhecia de lado nenhum, mas que nos apaixonámos logo, a família dela pela minha e vice-versa. E ela sentiu uma paixão imensa por mim, por estas coisas dos livros. Eu já fazia umas ilustrações em paredes. Não era grafite, apesar de eu gostar muito de grafite, mas era ilustrações, no fundo transformar uma parede num livro gigante. E ela sentiu essa paixão que eu tinha e eu senti também a paixão dela pelos livros. Em pleno século já da tecnologia, com tudo o que é informáticas, mas o velho livro feito com papel foi o elemento
que fez a alquimia. Eu acredito muito que, eu tento transmitir isto quando vou às escolas, eu gosto de transmitir aos miúdos que numa época em que está tudo imediato, é tudo dado de mão beijada, em que os miúdos compram um jogo está feito, tem tudo um visual feito a pensar em atrair as pessoas, está tudo feito a pensar na imagem. Eu gosto de lhes transmitir que é tudo uma questão de amor. Quando nós amamos aquilo que gostamos mesmo, sem limites, seja os livros, seja o que for, o resto acontece. É uma questão, nós posicionamos na nossa vida para que isso aconteça. Aliás, é nessa razão, eu acho que um espaço destes fabuloso, toda a gente que está aqui percebe que quem fez isto ama livros. Não há hipótese. Ninguém consegue fazer uma coisa destas se não amar os livros. Portanto, aquilo que nos faz unir, que é o que a Mafalda estava a dizer, e que nos faz cruzar de repente pessoas com paixões comuns, é exatamente isso, é o amor que se tem por uma coisa. Neste caso, pelos livros. Em relação ao David, apaixonei-me pela figura, somos grandes amigos, e pela história, achei a história lindíssima, e o livro, quer dizer, não há aqui nada de especial, o livro apenas põe a descoberto uma coisa que aconteceu antes, que foi uma magia entre duas pessoas com uma ideia, com duas ideias que culminaram nisto. Portanto, cá está, o David escreveu um texto, ele vibrou com aquele texto, eu li o texto dele, vibrei com o texto dele, ele gostou do meu trabalho, eu gostei do trabalho dele, o resto aconteceu de uma forma mágica, chamemos assim. Eu acho que se as pessoas não tiverem muito tempo, o melhor é ler os clássicos. Esse é um valor seguro e não peguem nenhum livro meu, por favor. Se tiverem tempo, enfim, se puderem devotar algum tempo a outros livros que não sejam os verdadeiramente bons, enfim, podem arriscar um qualquer, tal como o David, se eu não tivesse alguma convicção quando escreveria, não os teria escrito. Até porque eu acho que nenhum escritor se senta para escrever um livro mau. Né? Agora vou-me sentar aqui a escrever um livro assim fraquinho. Não se senta para escrever um livro fraquinho, senta-se para escrever o melhor livro do mundo. E depois pode sair uma porcaria, claro, mas a tentativa é de fazer o melhor que sabemos e o melhor que podemos. Portanto, é um esforço limite. Nós não podemos fazer mais do que isto. Às vezes perguntam, agora ganhou o prémio não sei o quê, tem mais responsabilidade. Não, tenho a mesma, exatamente, porque eu não consigo fazer melhor do que aquilo que já faço. Eu esforço-me ao máximo depois. Se é bom ou não, cabe aos leitores e aos críticos avaliarem. Mas eu faço o meu melhor e por isso qualquer livro são coisas diferentes e tenho registros diferentes. Tenho livros que foram pensados para crianças, tenho livros tenho umas enciclopédias, eu tenho romances, novelas, etc. Mas portanto, são registros diferentes, uns mais leves, uns mais pesados, uns mais cómicos, uns menos cómicos. Enfim, e podem comprar o Deixa Falar as Pedras, por exemplo, o Fabuloso Teatro do Gigante, ou A Noite dos Animais Inventados, ou o Tubarão na Banheira e o Coquedo, etc. Enfim, tem assim um grande leque de coisas boas, porque há muitas coisas boas a serem feitas em Portugal. E há grandes novos escritores e ilustradores, como já falámos. E enfim, é isto, acho. Muito obrigado.